Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Maria Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, meus irmãos e irmãs! É com muita alegria que damos início à edição 591 do Semear, rogando a Deus que nos presenteie sempre com muita saúde, paz e muitas bênçãos. Se liga aí na nossa programação de hoje, Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de João, do capítulo 3, versículo 11, com o tema Testemunho. Sentir a mensagem é o tema do quadro Estratégias do Amar, com Joedla Rodrigues. No quadro Reflexões, Divaldo Franco nos fala sobre as transformações diante da imortalidade. Será que as nossas provações são mesmo tão pesadas assim? Vamos refletir com Emmanuel a esse respeito. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Testemunho. Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. João, capítulo 3, versículo 11. Na primeira expressão, na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos, Jesus afirma incisivamente, na verdade te digo, e acrescenta com toda a autoridade que seus ensinos refletem a sabedoria. De princípio, podem tais palavras até insinuar pretensa vaidade. No entanto, o episódio evidencia a necessidade de manifestação segura na busca de sensibilização de um coração ainda cristalizado em ideias e preconceitos acalentados em muitas reencarnações. Para que a autoridade possa ser resguardada em seus devidos fundamentos, o conhecimento a ser veiculado, seja qual for o método ou recurso pedagógico, exige fundamentos amplos construídos na disposição de aprender, no empenho constante de exemplificação e na humildade, fatores plenamente acionados por aquele que indicou para nós o caminho verdadeiro da redenção. Na continuidade, e testificamos o que vimos. Exatamente dentro desta capacidade de testemunhar, será possível empreender-se o percurso que nos levará ao destino fixado. Isto quando palmilhado passo a passo por aproveitamento inteligente e criterioso de cada lance da vida. Na medida que nos ajustamos a esse sistema, vamos abandonando os terrenos perigosos e movediços das aventuras pessoais e desvinculando-nos também das indicativas teóricas ou das informações periféricas que nos têm mantido estacionados no tempo. Esse testemunho ele soube trazer, evidenciar e testificar em todos os fatos de sua existência. E por fim, a expressão, e não aceitais o nosso testemunho. A nossa realidade está perfeitamente definida na expressão, e não aceitais o nosso testemunho. Conscientes disto, torna-se imperioso que os padrões já assimilados garantam a vitória das possibilidades de dedução que já detemos.
de raciocínio e de conclusão prática e objetiva, a fim de que, mantidas abertas as válvulas captadoras, não venhamos a perder novos valores que a cada instante visitam o nosso entendimento. A condição de êxito prende-se, portanto, à firme decisão de desarticular tendências sistemáticas à cristalização mental que residiam em Nicodemos e também repousam em nossas vidas. O sentimento é o campo em que se assentará o processo de crescimento espiritual. Contudo, a inteligência que nos foi conferida pela misericórdia divina é convocada, como ocorre hoje, à análise das causas e das metas, dos recursos e das suas aplicações, a fim de que as construções se ergam de modo natural e seguro, garantindo a paz que buscamos de longa data. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. É tempo de fé, é tempo de semear. Estratégias do Amar, com Joédela Rodrigues. Queridos irmãos do programa Semear, que alegria estarmos juntos neste momento de reflexão. Desejo sinceramente que esse breve momento de encontro traga algo de valioso para cada um de nós. Hoje a nossa fala vai se intitular Sentir a Mensagem. E vou falar isto embasado num fato narrado no livro E a Vida Continua, ditada pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ele vai trazer um evento ocorrido com o espírito chamado Eveline Serpa, que desencarna aos 26 anos de idade. E ela sente necessidade, como fora católica romana, a pedir a confissão. Ela queria confessar-se. E é informada de que naquele local em que ela estava abrigada, não havia esse tipo de auxílio, mas existia a terapia. Se ela quisesse, seria inscrita no grupo de terapia. E ela assim o faz. E é acolhida por um instrutor que se chama Ribas. E esse irmão, enquanto conversam de forma tranquila e espontânea, ele lhes pergunta: durante sua existência no corpo denso, pensasse firmemente nos ensinos de Jesus, o Divino Mestre? E Eveline volta ao passado, lembra nos dias de devoção religiosa e observa que vivera na superficialidade. Quando tinha algum desafio, alguma dificuldade, ela orava a Jesus pedindo ajuda. No mais, ela não refletia na mensagem do Mestre. Ela não levava para seus momentos mais íntimos a oportunidade de aplicar, de meditar nas palavras de Jesus. E aquilo lhe soou tão forte, aquela descoberta foi tão forte que ela emocionou-se. E como que se ouvisse intimamente Jesus lhes dizendo: o que fizestes de mim? Eveline percebeu que apenas tinha cumprido protocolos, mas não tinha levado a mensagem do Mestre para o íntimo, para a sua alma. E essa experiência nós trazemos para cada um de nós. Porque a doutrina espírita, além de ser considerado o cristianismo redivivo e o consolador prometido, ela abre um véu, ela nos mostra que somos espíritos em experiência aqui na Terra. Somos espíritos reencarnados
todos trazendo um objetivo de aprimoramento, de desenvolvimento espiritual. Todos nós com um plano a desenvolver aqui no planeta Terra, mas reconhecendo-nos como espíritos imortais. A doutrina espírita, ela nos traz todas essas mensagens daqueles que já não estão mais com o corpo físico, com o corpo denso, a nos lembrar da nossa morada. E junto a isso, a esse entendimento, lembremos que nada se compara ao sentimento de que somos amados, cuidados e jamais esquecidos por Jesus, que tutela por cada um de nós. Confiemos nele e diante dos desafios, das provações, das expiações naturais do nosso processo evolutivo, lembremos da prece, para que nos conectemos ao ambiente espiritual, ao mundo espiritual e possamos aurir forças para a superação dos desafios. Sentir a mensagem, saber a mensagem, saborear a mensagem, dedicar alguns momentos a contemplar a mensagem intimamente. Esse é o convite de hoje, para que nós possamos efetivamente fincar raízes da espiritualidade em nossos corações. Lembro-me que num período de muitos desafios, de provações, expiações em que passava, eu tinha uma terapeuta espírita. E não foram poucas as vezes que eu dizia: hoje eu não consigo falar, por favor, leiam a mensagem espírita e comente. Eu quero apenas ouvir. Eu precisava desse amparo. Lembre que a casa espírita também traz esse amparo, mas que nunca seja apenas algo maquinal. Sintamos Jesus. O médium Divaldo Pereira Franco fez várias meditações terapêuticas, trazendo e aproximando Jesus de nós. Tornemos Jesus o nosso amigo. Reflitamos em sua mensagem, reconhecendo a magnitude desse Espírito que zela e que vela por nós. Queridos amigos, um grande abraço. É preciso semear para produzir sorrisos, solidariedade e amor. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Procurando encontrar, descobrir uma saída, tô cansado de errar. Fui buscar no infinito essa tão sonhada luz que consola os aflitos e a todos conduz. Quanta luz, quanta luz vem de Jesus. Quanta luz, quanta mas a verdade vem um dia nos mostrar que todas as respostas vêm de um só lugar. Faça tudo aquilo que o mestre te ensinou, e forte a luz te guiará com todo o esplendor. Quanta luz, quanta luz que vem de Jesus. Quanta luz, quanta luz que vem de Jesus. Quanta luz, quanta luz, quanta
Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue. Desperto com um sorriso em cada amanhecer de um novo dia. Faço o que preciso para sempre estar em pura sintonia. Há dias em que o mundo parece te mostrar que tudo é tão difícil. Por mais que você lute, tem sempre que enfrentar a tantos desafios. Mas foi Jesus quem me ensinou que nascemos de novo pra encontrar o amor. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue. Há dias em que o mundo parece te mostrar que tudo é tão difícil. Por mais que você lute, tem sempre que enfrentar a tantos desafios. Mas foi Jesus quem me ensinou que nascemos de novo pra encontrar o amor. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue. Mas foi Jesus quem me ensinou que nascemos de novo pra encontrar o amor. Sol da manhã, o que me faz cada dia mais ficar teu fã.
Toda a tua beleza enfeita o dia, convivendo com a natureza em completa harmonia, assim como o som de uma linda canção que contagia o coração. Tuas palavras foram feitas para se guardar. Não é fácil viver, mas com você tudo fica tão simples. É só tentar perceber que com Jesus não existem limites pro amor. Como o barco veleja na imensidão, o meu pensamento navega em tua direção. Não é fácil viver, mas com você tudo fica tão simples. É só tentar perceber que com Jesus não existem limites pro amor. Não é fácil viver, mas com você tudo fica tão simples. É só tentar perceber que com Jesus não existem limites pro amor. Ouvimos no primeiro bloco as músicas O Que Vem de Jesus, Segue o Sol e Tão Simples, na voz de Marcelo Diamond. Semeando a esperança para melhores escolhas. Reflexões. Trechos de palestras espíritas que nos ajudam a pensar. Então nós construímos aquilo que somos através dos nossos atos. Foi o que veio dizer a doutrina espírita, que tem a missão de recordar o Evangelho de Jesus que nós corrompemos. Aquela doutrina do amor, com quem Jesus convivia? Com as meretrizes, com os homens das tascas, com os miseráveis, se misturava com a ralé, com os ébrios contumazes, com eles comia naqueles lugares mais miseráveis. E quando ele foi censurado pelos hipócritas, pelos fariseus, eles não são os sãos que necessitam de médico. Eu venho para atender os doentes, eu sou a luz do mundo, venho para que tenhais claridade. O que é que nós fizemos dessa doutrina através da história? Uma doutrina bélica. Hoje nós vemos os muçulmanos do exército degolando lá no chamado Antigo Levante. Mas nós já fizemos isso como católicos, como cristãos. E as cruzadas? Quantos milhões de vidas nós matamos em nome de Jesus, que preferiu morrer a defender-se, e ainda encontravam justificativa. A noite de São Bartolomeu, na França, o 24 de agosto de 1571, em pleno período do fastígio de Catarina. Quantos nós matamos apenas naquela noite pelo crime de eles serem protestantes? E durante todo o século XVI continuamos matando. E a Inquisição?
Até o fim do século XIX, na Espanha, ela continuava perversa e assassina. Então nós censuramos o fanatismo hoje dos xiitas muçulmanos e o nosso fanatismo de ontem. A história se repete. Então nós estamos sofrendo agora o que semeamos nas encarnações passadas. Então a nossa vida tem um sentido. Hoje nós poderemos ser felizes através do amor. Se conseguirmos amar primeiro os que estão mais próximos de nós, é muito mais fácil amar os familiares a que nós conhecemos do que aqueles a quem não conhecemos. Mas dá-se exatamente o contrário. Aos estranhos nós temos deferência, temos respeito, e aos de casa nós tratamos com indiferença, com maus tratos a nossos pais, a nossos irmãos, aos nossos filhos. Os Espíritos vêm dizer da necessidade de nós mudarmos o mundo. Já não suportamos mais. Os jovens pedem hoje uma nova filosofia. Estão cansados de sexo e de droga. A maioria deles foi buscar na droga o que não encontraram em casa. Não encontraram o amor paterno, o amor materno. Tem exceções. E então eles caíram nas mãos do traficante, que se tornou o pai adotivo, que se tornou o amigo. O pai, a mãe estavam no prazer. A maternidade, a paternidade tem altíssimas responsabilidades. Eu me recordo de minha mãe, que era o lar antigo, nem aquele antigo, nem o moderno. Ela não dormia enquanto todos os filhos não chegavam em casa. Havia horário para sair e havia horário para voltar, porque no dia seguinte todo mundo tinha deveres. Então estabelecia 22 horas. Hoje o aniversário de uma criança começa às 23 horas. Eu não posso entender como é que vai comemorar o aniversário de criança a partir das 23 horas, entra pela madrugada. O aniversário da namorada começa meia-noite. Apagam as luzes, dormem na casa da namorada. Nenhuma censura de minha parte. Eu tenho entendimento para a ética, para o que está acontecendo, mas são os efeitos, porque eu ouço milhares de pessoas por semana, jovens lindíssimas, angustiadas, desprezadas, sem perspectiva, objeto de uso, descartável. Rapazes e moças, quantos rapazes me confessam, casar de jeito nenhum, eu não confio absolutamente. Eu digo, mas por que não confia? Porque eu vou ser traído com o primeiro que ela encontrar. Mas não é assim, meu filho. Ele disse, é exatamente assim. Então eu perguntei a meus filhos, porque eu sou do tempo que namorar, ai meu Deus, até pegar na mão da moça demorava 8 anos, para dar um beijo na testa 15, para dar um abraço 45, quando casava morria no outro dia de velho. Agora não, os meus filhos assim, cheguei, já fui. Eu digo, me explique como é. É assim, tio, a gente chega e vai. E neste chega e vai, aconteceu tudo. O que é que aconteceu? Ô tio, não é possível que o senhor não saiba. Eu digo, eu sou de antigamente, não acontecia nada. É, mas agora acontece. E a gente não pergunta nem o nome para não saber quem é, para não ter compromisso. Isso não é uma sociedade. A grande verdade é que nós perdemos a dignidade, o direito ao respeito, o direito à amizade. Passamos a ser objeto. Então a mulher durante muitos séculos lutou pela independência, a liberdade da mulher. Mas isso não é liberdade, é libertinagem. A mulher vai para o barzinho, vai beber, vai eleger. Várias amigas me dizem, eu saio do escritório, vou para o barzinho e elejo o meu companheiro. Assim, na maior naturalidade. Diz, mas minha filha, você não se sente profundamente infeliz de ser objeto de uso? Realmente, é o vazio existencial. Porque no dia seguinte está aí, na rede social. Ou então na mesma hora, está olhando para o cara que ela não sabe quem é, ela tira uma foto e manda, olha que pedaço está ali. Graças a Deus é pedaço, não é inteiro. Também ele está namorando e faz um selfie e já manda para a rede. Então que cinismo. Eu recebi de uma amiga, olha Divaldo, estou indo tomar banho. Eu digo, não acredito. Eu não acredito que ela tome banho, porque mandar isso através da rede social, para mim,
Eu devia orar para ela tomar um bom banho com uma bucha, esfregar bem. Então nós perdemos os valores, e é por isso que nós temos a guerra, nós temos o mosquitinho transmitindo 3 epidemias. A ameaça de uma epidemia mundial é pandêmica. A Rússia, a Austrália, o Equador, o Brasil, de preferência, estamos com a dengue, com a zika, com a chikungunya, e estamos sob ameaça. O que é que diz o governo? Use repelente. O negócio agora é andar com uma bomba de repelente dentro de uma carapaça, a cada 2 horas, um banho de repelente. É que a divindade espera muito mais de nós. Deus nos ama. É necessário que haja recíproca. É indispensável que consideremos a vida que nós estamos tendo. E mudemos. Asseverava Mohandas Karachagandhi: você quer mudar o mundo? Mude-se a você próprio. Porque eu sou o mundo. Na hora em que eu me transformo para melhor, o mundo se torna mais razoável. Na hora em que eu tombo, a humanidade cai comigo. Então é necessário que, através de uma visão cósmica do amor, nós possamos entrelaçar os sentimentos e criar uma filosofia de vida de felicidade. Ter para usar, mas não depender do que tem. Não ter por uma lei, por uma prova. Contentarmos-nos na medida do possível. Mas acima de tudo fazermos o exemplo da nossa transformação moral. Porque a vida, meus amigos, é imortal. Você está ouvindo o programa espírita Semear. E agora, com vocês, Amália Ramalho, no quadro Refletindo com Emmanuel. Olá, mais uma vez, meus queridos. Muitas vezes a gente diz assim: Deus me deu uma prova muito dura, eu não consigo resolver, não consigo aceitar. Não é assim? A gente às vezes fala, porque a gente é ignorante nesses assuntos, né? E nós precisamos sair da ignorância. E para isso nós escolhemos o livro Rumo Certo, que faz parte desse estudo. Um estudo que está no programa Refletindo com Emmanuel. E Emmanuel nos fala, no livro Rumo Certo, de provas e bênçãos. Então, muitas vezes, a gente vai ver aqui que muitas vezes uma prova, por mais dura que ela seja, vai ser uma bênção na nossa vida. Vamos ver? Vamos lá. Ele começa assim: esforçando-te por superar dificuldades e contratempos nas áreas da reencarnação, recorda o patrimônio das bênçãos de que dispõe, a fim de que os dissabores e empeços educativos da existência não te sufoquem as possibilidades de trabalhar e de realizar. Atravessas incompreensões e tribulações em família. Entretanto, possui saúde relativa e recursos, ainda que mínimos, para vencê-las construtivamente até que se extingam de todo. Sofres com os entraves do parente difícil. Todavia, guardas contigo a luz da compreensão, de modo a ajudá-lo a sorver os conflitos e inibições de que se sente objeto. Trabalhas afanosamente na proteção econômica indispensável a vários entes queridos. Mas não te escasseias energia e oportunidades de serviço, a fim de ampará-los até que possa dispensar o concurso mais intenso. Respondes por determinadas tarefas de socorro material e espiritual em benefício de muitos. E em muitas circunstâncias sentes a presença da exaustão. No entanto, aparecem providencialmente criaturas e acontecimentos que te refazem as forças para que a obra continue. Assumistes pesadas obrigações que te compelem a enormes prejuízos a favor de outrem. E por vezes te supões na total impossibilidade de satisfazer aos compromissos próprios.
Contudo, novo alento te visita o espírito e pouco a pouco atinges a liquidação de todos os débitos que te oneram a responsabilidade. Em todas as provas que te assaltam os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam. E ancorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo, teu intermédio, sustentando-te em meio dos problemas que te marcam a estrada, para doar-lhes a solução. Então, todas essas preocupações nossas, com as nossas provações, que a gente fala, pelo amor de Deus, estou sendo provada demais, eu não mereço isso. Ora, quando nós assumimos a responsabilidade de aqui reencarnar numa nova existência, nós assumimos compromissos lá no mundo espiritual que nós achávamos que tínhamos capacidade para realizar. A gente sabe que quando a gente reencarna, o corpo carnal nos oferece oportunidades variadas no mundo material que enchem nossos olhos, que abrem os nossos apetites carnais. E muitas vezes nós esquecemos dos nossos compromissos, do nosso projeto reencarnatório. E aí vem justamente essas sensações de que você não tem força para continuar, que está com muita tarefa, vamos dizer, principalmente na família, a mãe, né? Que tem vários filhos, que muitas vezes trabalha fora, ela se sente exausta, ela reclama. A gente tem um corpo físico que requer refazimento de energia e muitas vezes as mães não têm. Mas se ela assumiu esse compromisso é porque ela tem condições. Agora, só que muitas vezes as mulheres se esquecem de buscar ajuda, a ajuda primordial. Eu estou dando exemplo aqui, gente, porque eu sou mãe, dona de casa, tive todas essas bagagens na minha reencarnação. E tem hora realmente que a gente fica um pouco a desejar. Mas existe uma coisa primordial que a doutrina dos espíritos nos trouxe, que já existia, que era a reza, como se fala, mas que a doutrina dos espíritos nos traz como oração. E a oração, ela tem um poder imenso. Ela modifica as células perispirituais nossas, até as células do corpo físico, a oração sentida e crida consegue ajudar. Então, nessas horas de, vamos dizer assim, que a gente se sente fraco, que a gente acha que vai cair, que vai desabar, é só orar com muita fé. Agora, para isso, a gente precisa também fazer aquela manutenção de construir uma fé verdadeira, uma fé segura, uma fé que as primeiras dificuldades não derrubam, aquela fé que move montanha, como Jesus fala. E vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo, que é muito bom para a gente começar a mudar o nosso ponto de vista de determinadas coisas, e isso vai melhorar a nossa vivência aqui, que é para isso que a doutrina dos espíritos se encontra entre nós, que é para nos dar essa condição. Mas aí a gente precisa querer colocar em prática aquelas informações que nós recebemos do mundo espiritual, no caso aqui, através de Emmanuel, um espírito que já está num certo grau de evolução moral, e que já passou por muitas experiências através de muitas reencarnações. Programa Espírita Semear, semeando os ensinamentos do Mestre Jesus. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear.
ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Deus, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Deus, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes, sou limitado e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom a tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes, sou limitado e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom a tua vida em minha vida. Que glória a tua vida em minha vida. Me alegra a tua vida em minha vida. Falava com autoridade porque tinha convicção. Suas palavras todas na verdade, o seu exemplo, comprovação. Ele falava com autoridade porque tinha convicção. Suas palavras todas na verdade, o seu exemplo, comprovação. Seu olhar jamais mentiu, ao ensinar nunca feriu. A quem pecou não condenou, e o seu exemplo foi puro amor. Seu olhar jamais mentiu, ao ensinar nunca feriu. A quem pecou não condenou, e o seu exemplo foi puro amor. Então vem, em tua grandeza de luz, ilumina os caminhos do mundo. Vem, estende os teus braços, amigo, acolhe os aflitos do mundo. Vem, em tua grandeza de luz, ilumina os caminhos do mundo. Vem, estende os teus braços, amigo, acolhe os aflitos do mundo. Ele falava com autoridade porque tinha convicção. Suas palavras todas na verdade, o seu exemplo,
comprovação do seu olhar. Jamais mentiu ao ensinar, nunca feriu. A quem pecou não condenou, e o seu exemplo foi puro amor, seu olhar. Jamais mentiu ao ensinar, nunca feriu. A quem pecou não condenou, e o seu exemplo foi puro amor. Então vem, em tua grandeza de luz, ilumina os caminhos do mundo. Vem, estende os teus braços, amigo, acolhe os aflitos do mundo. Vem, em tua grandeza de luz, ilumina os caminhos do mundo. Vem, estende os teus braços, amigo, acolhe os aflitos do mundo. Eu vejo mãos, instrumentos divinos, que soam como hinos, daqueles que não podem falar. Eu vejo mãos, instrumentos de cura, cicatrizando amarguras, daqueles que precisam de luz. Eu vejo mãos que trazem a vida de uma criança, refletindo a esperança de um mundo de paz. Que acariciam, mãos em busca de mãos, mãos que somam forças, unindo os corações pra vivenciar o amor. Mãos que servem de rumo aos que não podem andar. Mãos que oferecem o mundo a quem deseja amar. Basta acreditar e sonhar. As nossas mãos são abençoadas em cada jornada, partilhas que nos fazem crescer. Nas nossas mãos está o futuro de um planeta mais puro. Vamos dar o melhor de nós, o momento é agora. Mãos que acariciam, mãos em busca de mãos, que somos forças, unindo os corações pra vivenciar o amor. Mãos que servem de rumo
aos que não podem andar. Mãos que oferecem o mundo a quem deseja amar. Basta acreditar e sonhar. Ouvimos nesse bloco as músicas Bem Supremo, Ele e Em Nossas Mãos com o grupo Cante Luz. Semeando o bem para espalhar a luz. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é do livro Os Prisioneiros do Cristo, de Rafael Lavarini. Esta obra foi escrita para trazer uma chuva de empatia e de amor ao irmão que cometeu algum crime. Veio para nos dizer que é possível, sim, recomeçar. Foi escrito para nos relembrar que todo mal pode ser reparado e que, enquanto existirem prisões, estaremos todos presos, mesmo que estejamos do lado de fora das grades. Seguindo os exemplos do Evangelho, o autor nos mostra que onde houver amor, a multidão de pecados será apagada. Afinal, prisioneiro todos somos. Prisioneiros do trabalho, prisioneiros do consumismo, prisioneiros do desânimo, prisioneiros de nós mesmos. O convite desta obra é para que vejamos na figura do tecelão de Tarso a vitória do amor sobre as prisões, pessoais ou sociais. São páginas que nos levam ao amor que nos liberta do mundo e nos faz prisioneiros do Cristo. Então já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Itapororoca, Paraíba, nós temos o GESE, Grupo Espírita Servidores do Evangelho, na rua José Rodrigues de Carvalho, sem número, Centro. As palestras públicas sempre aos sábados, 19h30. E na cidade de Campina Grande, Paraíba, a Associação Espírita Amor e Sabedoria, na rua José de Brito Lira, número 145, bairro do Catolé. As palestras públicas sempre às quartas e sábados, 20h. Então, meus irmãos, que maravilha, que coisa boa, mais uma vez, estarmos encerrando a edição de um programa Semear com a companhia sua.
chegamos àquele momento para refletirmos a semana. Hoje vamos tirar um pequeno trecho do livro A Hora de Ser Feliz, de Agnaldo Paviani, que nos diz: é possível que você já tenha repetido por várias vezes a frase: meu Deus, como minha vida é difícil, ajude-me. Se você busca com sinceridade a sua felicidade, terá que acrescentar a frase: ajuda-me e eu prometo fazer um grande esforço para mudar meus hábitos ruins, para facilitar, Senhor, a sua ajuda. Muitos reclamam da vida, mas quase nunca estão dispostos a rever conceitos e posturas. Muitos condenam a corrupção, mas permitem-se sofrer pequenos subornos ao longo da vida. Muitos reclamam dos entes queridos, mas pouco fazem para tornar o lar um ambiente mais agradável. Sem uma mudança de hábitos, dificilmente você encontrará a felicidade. Até porque, em geral, a nossa infelicidade é fruto dos maus hábitos. Os hábitos de uso excessivo do álcool, do fumo, comprometem a felicidade. Os hábitos de dormir demais, contar mentiras e ser maledicente comprometem a felicidade. Dessa maneira, verifique com honestidade quais são seus hábitos. E, se notar que muitos deles são nocivos, substitua-os por hábitos mais salutares. Para que Deus possa ajudá-lo, você muitas vezes necessita permitir que Ele o ajude. Mudar hábitos é uma boa maneira de fazer isso. A prece, a cordialidade, a serenidade e o sorriso são, sem sombra de dúvidas, meus irmãos, hábitos salutares que podem contribuir e muito para a sua felicidade, para a minha felicidade. E entre os hábitos mais urgentes a serem mudados está o péssimo hábito de entristecer-se por pequenas contrariedades. Como diz Henry Kissinger, quando um pensamento desse chegar a você, diga: não posso ter nenhum tipo de crise na próxima semana, minha agenda já está lotada. Uma excelente semana para vocês, para nós e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase que trazemos para lembrar do Cristo de Deus está em Mateus, no capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus menores, a mim o fizestes. Que sejamos sempre os propagadores do amor através dos nossos atos, porque o amor cobre a multidão de pecados. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.